Fala galera, seguinte, quero falar sobre uma coisa importante aqui com vocês, enquanto eu faço alguns afazeres aqui de casa, né? Porque tô com uma gravidinha agora e, enfim, as mamães sabem o quanto é desafiador os primeiros meses aí de gestação, né? Cansaço, sono, enjoo, não quer comer nada, não bebe nada, enfim. Nem todas são assim, né? Claro, mas a grande maioria eu acredito que sentem essas coisas. Então, claro, coisa de adulto, né? A gente faz o que a gente tem que fazer. Então, se minha mulher não tá podendo atuar 100% dentro de casa, eu vou auxiliar no que eu puder também. E fazer o meu melhor, né? Claro, isso é o mais importante. Mas uma coisa que eu queria falar com vocês aqui, eu vou tentar ser o mais breve possível para também não ficar um vídeo chato, que é justamente sobre essa questão da gravidez, né? E o que mudou no meu jeito de enxergar a vida, de fato. Para quem não sabe, a gente perdeu um bebê do final do ano passado para o início desse ano. E foi um choque muito grande para a gente, né? A gente ficou muito feliz, muito contente, obviamente, com a notícia. Tinha sido a primeira gestação. E foi um baque muito grande a gente descobrir que não evoluiu, né? Não continuou o progresso ali. Mas a gente sempre acreditou que, mesmo 5 semanas, que foi quando descobrimos o que aconteceu, mesmo com 5 semanas, ali existia uma vida, ali tinha uma vida, né? Deus tinha gerado a vida ali e tinha nos utilizado como coparticipadores na geração da vida. E isso é muito importante a gente entender, né? E falando sobre isso também, que agora eu quero tocar no assunto central dessa mensagem que eu estou trazendo aqui para vocês. A gente não pode tratar a vida humana como um bem material. Não podemos fazer isso. Isso é terrível para nossa alma, para nossa vida como um todo. E o que eu quero dizer com isso? É literalmente o que todo mundo faz praticamente. Todo mundo não, vou colocar a maioria porque não dá para dizer todo mundo, né? Eu não sou Deus, eu não sei. Mas a maioria das pessoas, elas pensam dessa forma, de forma que extremamente materialista. Então, eu vou ter filhos apenas quando eu tiver uma condição X financeira, ou quando eu tiver uma casa, ou quando eu tiver um emprego fixo, ou quando eu terminar a faculdade, ou quando isso e aquilo. Ou seja, dentre todas essas conquistas que você teve, que você se dedicou, que você muitas vezes virou a noite estudando para um concurso, virou a noite estudando para uma prova, para uma semana de provas, que você não dormiu bem porque você estava estudando. Você está colocando tudo isso como prioridade acima da vida humana. E isso é um perigo muito grande. Não tem nem o que discutir. Para mim é muito claro, é tão claro como o sol. Isso é um perigo muito grande. Ah, mas é importante ter dinheiro para criar. Velho, é importante você trabalhar e você não deixar de trabalhar. Agora, sim, filhos são uma vida. Então, você tira por você. Você gerou um custo financeiro para os seus pais, mas você pode ter certeza que não foi isso que impediu que eles amassem você, sacou? Não foi isso que impediu que eles tivessem você. E a gente não pode olhar para uma vida humana dessa forma, porque senão vira tudo supérfluo, né? Você começa a tratar o ser humano como algo que é descartável. E isso é um pensamento extremamente perigoso. Hoje em dia tem diversas formas de você tratar o ser humano como simplesmente descartável. As pílulas anticoncepcionais, por exemplo, o médico vai falar para você, o médico que te recomenda a pílula, te recomenda algum método contraceptivo que seja hormonal, principalmente, ou que mexa ali na tua região uterina, ele vai te dizer que aquilo não é abortivo, por exemplo.
Mas sim, ele tem razão, mas ele está omitindo informações. Inclusive, se você der uma lidinha na bula, você vai ficar bem dentro do que eu estou falando. Beleza, o anticoncepcional ele não é abortivo, mas você pode sofrer abortos em decorrência disso. O foco principal dele não é esse, mas pode acontecer, né? E, enfim, não precisa acreditar em mim, mas o que eu estou falando é porque eu já dei uma olhada, já pesquisei, e você pode pesquisar também. O ChatGPT, inclusive, ele tá aí para isso. Se você pesquisar lá, perguntar para ele, ele vai te dizer basicamente como age um anticoncepcional e as consequências que podem acontecer. Ah, mas eu não quero abortar e eu tenho que usar isso e aquilo. Não é bem assim, né? Mas os métodos contraceptivos hormonais, eles são uma forma de descarte do ser humano. Você olha para a vida e você fala: eu não quero isso agora. Eu não quero isso para mim. Como se fosse você o autor daquilo. Mas não é. Você apenas participa como um coparticipante. Quem gera aquela vida é Deus. Entende? Eu não me sentiria bem se a Júlia utilizasse anticoncepcionais e suspeitasse ou se eu sonhasse que acabou acontecendo um aborto espontâneo por conta do uso do anticoncepcional. Eu não me sentiria nada bem. E principalmente se eu soubesse disso tudo que eu estou falando aqui para vocês. Então a gente não pode olhar para o ser humano e achar que ele é descartável. Não pode. De qualquer idade, qualquer gênero, de qualquer meio social, enfim. O ser humano não é descartável. A vida humana não é descartável. Entende? E é isso que eu quero trazer esse ponto porque eu julgo ele ser muito importante para muitas pessoas. Porque muitas pessoas querem ter filhos. E aí uma outra coisa que pode ser polêmica que eu falo aqui para vocês. Não adianta só querer ter filho. Não adianta. O filho não é um direito, sabe? Que você adquire ali na Constituição do teu país. Não é. Filho não é um direito. Você pode ter ou pode não ter. Tem mulheres que não têm. Tem famílias que não têm filhos. E isso acontece. Você está pronto para isso? O que aconteceu comigo e com a Júlia, na perda desse bebê, que pra gente foi uma tristeza no momento, mas foi uma vitória, porque parte da nossa família já habita o céu, que é o nosso alvo, que é o nosso foco, entende? Mas quando aconteceu isso, pelo menos pra mim, o meu pensamento mudou no sentido de, caramba, velho, pode ser que eu não seja pai biológico. E pensar nisso foi aliviador por alguns momentos. Porque não sou eu que mando nisso, meu irmão. Já parou pra pensar nisso? Já parou pra pensar que aquele tão sonhado, aquele teu sonho que você quer almejar, ah não, quero ser pai, aí romantiza tudo. Meu sonho é ter um filho. Meu irmão, você já parou pra pensar que você pode não ser um pai biológico, mas sim um pai adotivo ou um pai de pessoas que precisam da paternidade e não tiveram? Porque não existe somente a forma biológica de ser pai, por exemplo. Você pode exercer a tua paternidade ajudando outras crianças, se dedicando a outros jovens, dando a sua vida ali por essas pessoas. E assim você pode exercer a tua paternidade também. Isso é uma coisa que eu deixei alerta aqui também para vocês. Alinhem a expectativa de vocês, porque pode ser que você não seja pai biológico. E aí, você está pronto para receber essa notícia? Pode ser que não tenha nada anormal na tua saúde e na saúde da tua mulher. Mas Deus pode ter decidido que vocês não serão pais biológicos. Você está pronto para isso? Você cristão, né? Você cristão evangélico, católico, você está pronto para essa notícia? Porque você tem que estar pronto para isso. Você tem que imaginar que você pode não gerar um filho. E quando aconteceu isso na minha vida e na vida da Júlia, eu pensei sobre isso.
E se isso não for a vontade de Deus, entende? Para minha vida, em específico, para minha vida e para a vida dela. Eu tô pronto para cá com isso? Que agora eu casei. E se, por exemplo, fosse um problema genético, se fosse um problema que a Júlia tenha de fecundidade. Vamos supor que ela fosse infértil e eu casei com ela. E agora? O teu sonho foi por água abaixo, né? Se você tinha um sonho de ser pai, de pai biológico, de ter um filho, você acaba de criar um baita de um problema na sua vida, porque você vai ter um sonho frustrado e se você não souber lidar com isso, você vai acabar descontando na tua mulher. Você tá pronto para isso? Pensa sobre isso, velho. Pensa sobre isso. É muito, muitíssimo importante pensar sobre isso. Porque a gente sabe que a função do matrimônio é a unidade do casal e a multiplicação desse amor entre o casal, que é basicamente a geração de filhos. Mas e se esse casal for infértil? É impossível gerar filhos? Naturalmente sim, mas você pode cuidar de outras crianças, você pode lidar com pessoas que precisam da paternidade, da maternidade, por exemplo. E isso pode ser para vocês, isso não, pode não, isso é para vocês fonte de santificação, para que vocês preparem-se para entrar no céu, por exemplo. É o que a gente chama de carregue a sua cruz e siga-me, né? Jesus falou isso. Quem quiser vir após mim, negue a sua cruz, ou negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. E a cruz de algumas pessoas pode ser essa. Já pensou se essa é a sua cruz? Quando eu e a Júlia perdemos um bebê, nós pensamos que essa poderia ser a nossa cruz. Nós, por muitas vezes, em oração, ficamos tristes em saber que essa poderia ser a nossa cruz, mas ainda assim confiamos em Deus. Entende? Então, basicamente o que eu estou falando aqui é mais para trazer as pessoas para a realidade, para trazer você que está me ouvindo para a realidade, porque, na minha opinião, querer ter filhos e imaginar isso como um sonho é quase como se frustrar. Eu não posso colocar uma vida como algo material, entende? Não dá, porque não é. E quando isso acontece, frustração, frustração, tristeza, frustração, Deus me abandonou, Deus não existe, Deus me odeia. Mas na verdade foi o quê? Falta de alinhamento de expectativa e falta de vida interior também, falta de buscar mais a Cristo. E que assim, a pessoa que não entende isso, ela não entendeu nada do que é a vida cristã. Não entendeu. Nada, absolutamente nada. E essa é a mensagem aqui que eu quero deixar para vocês, um pouco reflexivo sobre isso. Beleza? E espero que eu possa ajudar alguém. Tamo junto.